Com a chegada dos colonos suíços ao Brasil em 1819, o rei Dom João VI determinou algumas providências para o transporte do porto do Rio de Janeiro até a fazenda do Morro Queimado, no distrito de Cantagalo, futuro termo de Nova Friburgo. Pedro Machado de Miranda Malheiro, inspetor da colônia, estaria obrigado a cumprir algumas providências determinadas pelo rei. Seriam elas: assim que chegassem ao porto do Rio de Janeiro, os colonos receberiam pão ou biscoito, carne fresca e sal. Assim que fossem desembarcados dos navios, seriam transportados por barcos até Tambi, hoje Manilha, em Itaboraí. De Tambi seguiriam até a vila por terra ou por barcos pelos rios Macacu e Caceribu. Como era essa região no qual percorreram os colonos suíços em princípios do século XIX? Era denominada de Vila de Santo Antônio de Sá, que hoje compreende Itaboraí, Magé, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, entre outros municípios. Essa vila se beneficiava do rio Macacu e seu afluente Caceribu, vias fluviais que desembocavam na Baía da Guanabara. Isso lhe dava uma grande vantagem comercial para o transporte de mercadorias até o Rio de Janeiro, meio mais rápido e econômico naquela época. Os fazendeiros de Cantagalo e de Nova Friburgo utilizavam essa via fluvial para o transporte de café e alimentos até o Rio de Janeiro. Desciam as mercadorias na Serra da Boa Vista em tropas de mulas e as desembarcavam no Porto das Caixas. A ocupação pelos colonizadores portugueses no Vale do Macacu inicia em 1567 com a distribuição de sesmarias, ou seja, latifúndios aos fidalgos lusitanos. Os jesuítas igualmente se estabeleceram no Vale do Macacu, ficando responsáveis pela catequização dos índios que se encontravam na região há 2000 anos antes de Cristo. Os jesuítas se estabeleceram na fazenda do Colégio, hoje Papucaia, distrito de Cachoeiras de Macacu, antes de serem expulsos pelo Marquês de Pombal. Os colonos suíços se hospedaram na fazenda do Colégio. Já os franciscanos igualmente foram para Santo Antônio de Sá e cuidavam da formação dos religiosos. Construíram o convento de São Boaventura em 1649 para recolhimento dos frades franciscanos. No caminho rumo à fazenda do Morro Queimado, os colonos suíços receberam atendimento hospitalar nesse convento. Há referência de que mais de 30 suíços faleceram nesse local. Com 40 sítios arqueológicos nas proximidades do antigo convento, já foram descobertas cerâmicas portuguesas, espanholas e inglesas, cachimbos africanos e urnas funerárias indígenas. A área pertence ao Comperj da Petrobras. Bom, Pierre, eles se estabelecem, é interessante que você faz toda essa comparação. Você esgotou, no caso você fez a pesquisa nesses dois jornais, esses dois periódicos da época. Haviam mais relatos ou você pegou os mais importantes? Não, eu peguei em cima dessas etapas onde eles estavam, você né? Pegou porque cada você etapa. Tem vários. Por isso eu acho uma coisa no futuro ser interessante pegar todos esses relatos, são vários, que são sempre cartas que eles mandam para os seus parentes, que depois os jornais publicam para botar em português. Só o jornal Jura, Lederberger Nachrichten, como se chama, é meio alemão e meio francês. Mas para Nova Friburgo conhecer seria muito importante de traduzir esses relatos, porque eles mostram a vinda e os nomes e tudo. O que me chamou a atenção, quer dizer, muita coisa assim a gente já sabia, eles ficaram no convento São Boaventura, que no caso seria na Vila de Macacu. Quer dizer, a princípio o transporte foi bom, né? Carros de boi, cavalo, né? Tudo muito cômodo, sim. Alimentação também, receberam alimentação. Não reclamaram da alimentação. Mas interessante, o que me chamou a atenção, quando eles param na Fazenda do Colégio, eu não sei se você sabe que tem esse nome, Fazenda do Colégio, porque ali era um estabelecimento dos padres jesuítas, né? Sim. Que depois foi vendido, eu não me lembro o nome do proprietário,
Mas eles dizem que o dono da fazenda tinha 300 negros, no caso 300 escravos. Era bastante coisa para aquela época, né? Sem Era um dúvida. grande fazendeiro, Mas né? parece que eles falam depois também comprar um escravo foi barato. Então quem tiver dinheiro pode ter muitos escravos. Nesse período... Inclusive tem uma coisa interessante, o padre que foi junto com eles, o Jacob Joie, ele era apavorado quando ele vê escravatura, ele não conhecia isso. Para depois, 2, 3 anos, quando ele teve uma fazenda, falar, ainda tem colonos que não têm escravos. É uma contradição, então, já se acostumou, né? É uma contradição mesmo, né? Porque inclusive ele para no Rio de Janeiro, ele vai, parece que o beija-mão para o Dom João VI, e ele nos relatos dele, ele ficou impressionado, né, com a situação dos escravos. Exato. Mas mais adiante, ele já tem os seus escravos não também. Quis mais saber. Você falou uma coisa certa. Realmente, nesse ano, 1819, que a gente chama o período da escravidão miúda, porque o escravo realmente era barato. Mas mesmo assim, 300 escravos para um engenho de cana é bastante coisa, né? Tudo bem que números, às vezes, as pessoas exageram, né? Isso a gente também não sabe. São relatos. Mas é bem interessante. Foi, assim, o que mais me chamou a atenção. Né? Tem muitos detalhes, por isso eu estou falando. Teria que ser traduzido para a pessoa poderia aproveitar. Porque tem outras pessoas que, como eles falam, tem um que elogia Nova Friburgo, o rio cheio de ouro. Eu não conheço ele. Então falam coisas interessantes. Veja bem, essas fontes todas são de jornais, quer dizer, a gente ainda teria, você cita alguns relatos aqui que você pensou. É tudo os relatos mas ainda deles. Tem muitos outros. Tem vários, porque sempre quando tiver alguém que quis falar notícias, chegou como em vários jornais, né? O dia seguinte tem mais continuação. E você chegou a copiar esses relatos ou não? Porque depois para a história eu tirei, mas em princípio tem os jornais de todos esses anos, por exemplo, do Schweizer Porto Jura, já digitalizado na internet. Então só quer pegar. dizer que um pesquisador já aqui pode fazer de Friburgo pode fazer essa pesquisa. Se ele sabe alemão ou francês. Tem que saber alemão. Por isso eu estou falando, claro. Seria interessante traduzir. Então eles já estão digitalizados. Está tudo digitalizado. Está aberto para os pesquisadores que quiserem fazer um trabalho sobre esses relatos mais completos, porque você já pegou alguns, mas você pensou, né? Não, tem mais. Interessante. Está aí para quem quiser fazer, né, Dalva? Exatamente. É uma pesquisa bem interessante aí, né? A mesma coisa, por exemplo, que encontrei no chamado Almanac Clemert, que foi um almanac do Rio de Janeiro, com tudo que tem lá, onde moram as pessoas, que negócios tem. E a partir de 1848... o Almanac Clemert, a gente já sabe. Exatamente. Tem o Cantagalli e Nova Friburgo. Então isso é também quase cada ano. Você vê quem era fazendeiro, quem fez o quê. Isso para a história também é fantástico. Mas é bom saber disso, que volta e meia a gente vê pessoas, o que posso fazer uma pesquisa e tal, você deu um caminho bem interessante, tem muita coisa para a gente ir.